com ela me acompanhando. Foi fundamental. Ela trouxe clareza, ela trouxe movimento. A minha cabeça, que tinha um monte de perguntas, muitas vontades, mas zero ação, começou a trabalhar de uma maneira diferente. Eu achava, que eu não conseguia ouvir Deus e muito menos falar com Deus. E ela trouxe essa simplicidade do falar com Deus e do deixar Deus agir, e que Deus estava falando nas pequenas coisas, e eu fui muito agraciada quando eu me entreguei verdadeiramente a esse Deus maravilhoso. Então tem muita coisa boa acontecendo ainda. Ela me mostrou caminho, direção, me mostrou forma simples de tudo. Só que eu que ficava ali colocando empecilho e querendo que as coisas fossem perfeitas e que estivessem perfeitas para começar. Muito obrigada, Maria Bueno. Você fez uma mudança radical nesses últimos meses aí na minha forma de agir, principalmente. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo luz e ilumine cada vez mais a vida das pessoas que estão aí favoráveis para a sua entrega. Olá, boa tarde, me chamo Gorete Assumpção, sou aqui de Rondônia. Eu conheci a Maria Bueno através da minha filha Diandra, que também passou por um processo de mentoria com a Maria Bueno em 2024. Foi assim, um divisor de águas. A minha roda da vida estava totalmente parada. Eu via que parece que as minhas orações não estavam sendo respondidas. Gente, eu falo para vocês, como esse processo fez uma diferença tremenda na minha vida. E uma frase que a Maria sempre falava pra gente, que eu nunca vou esquecer, que ela nos dizia assim: põe o pé que Deus coloca o chão. Se você perguntar pra mim hoje como está o meu pilar da roda da vida, eu digo pra vocês: 10. A gente não pode falar porque perfeito só foi Deus, Mas eu te digo, da média 5 que estava, pode dizer que hoje já estou próximo ao 10. E quero continuar cada vez mais buscando esse aprimoramento, esse melhoramento, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão ao meu redor. Fiz uma mentoria de grupo com ela, foi maravilhoso, com pessoas maravilhosas, com situações tão graves e dolorosas assim como estava a minha. Foi maravilhoso. E eu falo para vocês assim, muita coisa mudou, muita coisa melhorou e ainda vai continuar melhorando, porque a cada dia mais eu quero buscar esse conhecimento que foi libertador. Envolvida, bem mais centrada, bem mais alinhada com os meus objetivos e com o meu perfil comportamental. E através das ferramentas fornecidas, eu fui melhorando dia a dia. Enfim, me ajudou a rever várias áreas da minha vida e o que precisava ser mudado e como ser mudado. Eu posso dizer com toda certeza, sem sombras de dúvidas, me transformaram e hoje eu sou a mulher maravilhosa que eu sou. Ela me ensinou que eu posso ser feliz, que eu posso ser eficaz, que eu posso ter sucesso em várias áreas, aliás, em todas as áreas da minha vida. Ferramentas, me trouxe estratégias para poder lidar comigo mesmo, lidar com as minhas emoções e correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E são essas ferramentas e essas estratégias que deixam a minha vida mais leve. Eu tive coragem de tomar decisões. Eu me sinto assim extremamente realizada. Hoje eu consigo controlar melhor as minhas emoções e eu trago isso para o dia a dia. É uma das melhores experiências da minha vida. Para mim foi bastante incentivador. Foi uma virada de chave na minha vida a produzir mais e produzir melhor. Cuidei melhor de mim. Eu consegui colocar várias coisas em ordem, vários projetos que às vezes eu achava que eu não era capaz, eu consegui colocar em prática. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer coisa na sua vida, até sobre você, faz esse processo. Foi um divisor de águas. Eu pude tomar consciência daquilo que eu precisava melhorar e da minha capacidade. E então eu fui me desenvolvendo e hoje eu sei que eu posso, eu consigo e eu sou capaz.
Alegria, meu povo! Fogo, 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 fogo do céu! Olha a música que eu tô ouvindo, ó! Ah, que coisa gostosa! Estamos aqui no nosso segundo dia da nossa Masterclass Mulheres de Propósito, aula 2. Eu quero trazer assim, ó, o despertar da sua força interior. Sabe por que eu coloquei essa música? Porque eu quero que você comece sorrindo. Abra aí um sorriso. Hoje é festa do povo, é sua festa, é celebração, é dia de sorrir. O humor melhora tudo. O humor, com o humor nós liberamos a endorfina, o hormônio do prazer, do bem-estar. Então sorria! Ah, que delícia! Seja muito bem-vinda! Olha lá, ó! Ah, vai acontecer, vai acontecer. Seja muito bem-vinda aqui, minha querida. Que alegria imensa ter você aqui novamente. Se a aula de ontem foi um abrir dos olhos, a de hoje será um despertar profundo. Ontem eu quis te trazer consciência e hoje eu vou despertar você profundamente. Eu sou a Maria, eu estou com o coração transbordando de gratidão por estar aqui com você. Sou mentora, sou especialista em desenvolvimento feminino e eu transbordo hoje o meu coração com muita gratidão por ter você nessa jornada comigo, viu? E eu quero começar hoje trazendo para você algumas mensagens. Escolhi 3 mensagens que são bem corriqueiras. Eu recebo essas mensagens constantemente. São mensagens que eu recebi. Porque, no fundo, a história de cada uma dessas mulheres que se conectam a mim é também a minha história. E eu quero trazê-las para você. Ó. Vou compartilhar aqui. Deixa eu pegar o slide aqui. Apareceu aí? Olha lá, ó. Maria, agora tudo faz sentido. Nunca alguém explicou isso dessa forma. Parece que você me descreveu por inteira. Essa terceira é a mais profunda porque eu recebo constantemente. Parece que você me descreveu por inteira. Ah, que maravilha. E eu quero dizer para você, deixa eu tirar o slide aqui, depois nós continuamos. Aí. Você aí que está me assistindo, que está comigo nessa aula, nessa sala de transformação, talvez sente o mesmo que essas mulheres. Sabe por quê? Porque nós vivemos anos acreditando em mentiras que nos trouxeram, que nos contaram, por padrões de vida, por situações que nós vivemos, por consequências que nós passamos, ou que nós mesmas nos contamos ao longo da nossa história sobre o que é ser uma mulher de valor. E se você não assistiu, presta bem atenção aqui, ó. Se você está aqui e não assistiu a primeira aula, a aula de ontem, onde nós desvendamos os 5 erros invisíveis que roubam a sua vida, eu quero convidar você a assistir. Ela vai estar disponível por um tempo limitado, então assista. E você precisa entender de onde nós viemos para saber para onde nós estamos indo, certo? Então, de fato, eu quero que quando terminar essa aula aqui, você assista a de ontem. É rapidinha e vai dar tempo, ok? Deixa eu te dizer, chega de sobreviver. Escreve aí, ó, no chat, chega, é hora de viver de verdade. Na aula de ontem nós vimos que você vive no mundo de sobrevivência. Quando? Quando, Maria? Quando você pratica esses 5 erros invisíveis aqui. E mais do que isso, os 5 erros invisíveis que eu trouxe para você são, na verdade, distrações da nossa vida e a gente já viu que o diabo, ele não nos destrói porque ele não tem poder, pelo contrário, ele vai nos distrair. E é essa distração que vai destruindo partes da nossa vida até o momento que nós já não aguentamos mais. Então, os 5 erros de ontem, né? Você acredita ser forte e não sente nada. Você espera motivação para você chegar a agir. Lembra desse? Você se acostuma com o caos, vivendo sempre lá no teu limite. Você se coloca por último, fazendo tudo para todos e nada para você. E o 5º, você preenche a sua vida com muitas tarefas e não sabe da verdade qual é o seu propósito. Se você se identificou, fique tranquila. Hoje nós vamos arrancar essas raízes de cansaço, de desânimo e nós vamos plantar algo novo.
Combinado? Nós vamos juntas descobrir os 5 códigos emocionais que vão te dar a clareza, a leveza e a liberdade que você tanto busca. Muitas vezes as mulheres me perguntam assim, né? Já abri caixinhas de perguntas, às vezes em encontros, às vezes em informações, ou às vezes até mesmo em mentorias individuais. Elas me perguntam assim: Maria, mas você não tem problema? Você nunca tem problema? Parece que você está sempre sorrindo. Eu digo assim, não, os problemas aparecem. O que acontece é que eu aprendi a minha essência, quem eu sou para lidar com os meus problemas. Então nós vamos juntas entender esses 5 códigos para que através deles você possa acessar o jeito certo para viver uma vida mais leve, uma vida mais abundante. Maria, existe jeito certo? Claro que existe. A palavra de Deus nos direciona para isso. E quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós nos distanciamos daquilo que nós nascemos para ser. Se nós nos distanciamos daquilo que nós nascemos para ser, nós distanciamos do jeito certo de viver. Porque a promessa do Senhor é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Se em alguma área da nossa vida isso está disfuncional, é porque algo de errado está acontecendo e nós precisamos identificar. E como eu disse, são 5 códigos. Cada um tem a sua importância maravilhosa nessa jornada. Mas o último deles é o mais importante, é o mais libertador. Então fica comigo até o final e lembre-se, ontem eu disse uma palavra, hoje eu vou trazer outra e amanhã, na terceira aula, eu vou te trazer outra palavra. Você que conseguir enviar as 3 palavras para mim, vai receber um lindo e-book com todos os conteúdos e aplicações de ferramentas sobre a sua vida desses 3 dias de Masterclass, tá bom? E eu sei que você já tentou de tudo, já leu livros, como eu disse ontem, ouve podcasts, faz promessas, mas algo sempre te puxou para voltar para o mesmo lugar, não é? Começa ano, vem ano, e isso acontece porque a verdadeira transformação não é sobre o que você faz, é sobre quem você é por dentro. E é exatamente isso que esses códigos vão te mostrar e vão te revelar. Eles não são sobre você se sentir melhor, mas eles são sobre você se tornar melhor, como mulher, como mãe, como esposa, como filha, mais forte, mais livre, mas você. Eles são a chave que destrava o seu potencial emocional e espiritual. Então, olha, vamos fazer o seguinte: papel e caneta na mão, maravilhosa? Papel e caneta na mão, que eu quero trazer para você essa maravilha que são esses 5 códigos aí que ao longo da minha caminhada, ao longo da minha vida, eu pude trazer como verdade. Se ontem eu te apresentei os 5 erros, hoje eu vou trazer os códigos para que você possa sair dessa fase e assumir algo novo. Lembra o seguinte, ó, pensa num cofre. Para se abrir um cofre, você precisa de código, certo? Para abrir essa mulher que está por dentro aí, às vezes ferida, magoada, sofrida, numa exaustão emocional, precisa de alguns códigos. Mas eu quero te dizer, você tem todos esses códigos, basta você acessar. E eu quero juntas segurar na tua mão, lembra disso? Estamos juntas, bate aqui, ó, estamos juntas. Bate aqui, tá comigo? Faz um joinha, coloca aí um joinha nos comentários, ó, tô com você, Maria. Faz um joinha, coloca um coraçãozinho, alguma coisa pra eu saber que você está comigo. Se você tiver alguma dúvida, você vai colocar aí no chat. A minha equipe tá pronta para te responder. Eu não vou conseguir ter essa interação aqui, mas você vai ser respondida. A minha equipe tá pronta para isso, ok? Vamos lá? Primeiro código, você vai anotar isso. Primeiro código para você vencer aqueles erros, os erros invisíveis, as distrações que te tira do foco. Deixa eu te dizer, você é forte porque você escolhe sentir. Vou compartilhar o slide aqui com você, ó. Vamos lá, para a próxima tela. Pera lá. Aqui, código 1 é o sentir. Gente, nós vamos falar muito sobre verbo hoje. O primeiro verbo é o sentir. Esse é o código. O primeiro é o sentir. O que significa? Que você é forte porque você escolhe sentir.
Você entende que não precisa reprimir as suas emoções. Quando você se acolhe, mulher, quando você olha para você com um olhar misericordioso, o olhar de Jesus, você se permite se sentir raiva, sentir tristeza, sentir alegria, sem culpa, sabe por quê? Porque você não é esse sentimento. Você não é essa situação. E aí você sabe que as emoções, elas fazem parte de todo o processo humano. E por quê? Por que isso funciona? Porque reconhecer o que você sente não te enfraquece. É mentira quando diz que chorar, engole o choro porque chorar te enfraquece. Quando diz que você não pode sentir assim, sentir dessa forma porque você vai ser vulnerável. Não. Permita sentir isso e traga isso ao seu favor. Reconhecer o que você sente não te enfraquece, pelo contrário, te traz uma clareza para você lidar com cada emoção de forma saudável. O que é que eu estou sentindo? Como que eu estou sentindo? Sabe qual é o maior erro? Eu vou abrir apenas uma deixa, não é sobre isso, né? Nós não vamos nos aprofundar. Mas sabe qual é o maior erro num relacionamento? É porque muitas vezes nós vamos acusando o outro. Porque você fez isso, porque você fez isso, você falou isso pra mim, você é isso, você é aquilo. Ou então a gente já vai se calando, se escondendo, quando na verdade nós precisamos falar sobre como nós nos sentimos quando ele faz determinada coisa conosco, quando ele tem determinado comportamento. Como eu me sinto quando você age assim? Mas nós não conseguimos reconhecer nem o que nós sentimos e por isso nós não conseguimos ter um posicionamento. Percebe onde vamos, onde chegamos? Quando eu não me permito sentir, os meus relacionamentos também se tornam feridos. Porque reconhecer o que você sente não te enfraquece. Eu repito isso, ao contrário. Ele te dá clareza para você lidar com cada emoção de uma forma mais saudável, de uma forma mais forte emocionalmente, onde você consegue identificar cada uma delas. E olha, aí está um versículo que eu trouxe para você. Vai dizer aqui, olha, nesse versículo aí. Deixa eu pegar aqui, novamente, aqui. Tá aparecendo para você, né? Olha, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. Deixa eu te dizer, Deus sempre está perto de nós. O que o versículo revela não é uma condição para Deus se aproximar ou não de nós. Não, não é sobre isso. Mas é o que o versículo de Salmo, o salmista está nos revelando, que é onde nós o percebemos com mais clareza. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, os que abrem o coração, os que estão dispostos. Isso, o Senhor está falando comigo e com você. A forma com que você se abre, com que você se permite sentir. Eu estou com você. Quando o coração está quebrantado e sente de verdade, as defesas começam a cair. O controle vai diminuindo, o orgulho vai silenciando. Então não é que Deus chegue só depois da dor. É que quando você sente, você para de resistir àquele momento, de resistir àquela situação, de resistir às barreiras internas. Sabe por quê? Porque se você ultrapassa isso, lá na frente, em algum momento, vai explodir. Vai voltar. É da mesma forma quando não se vive o luto pela perda de alguém. Em algum momento isso vai voltar. Toda perda é um luto. Se hoje você está vivendo algo e você não se permite sentir, se você não remover essas barreiras internas que impedem você de reconhecer que Deus nunca se afasta de você,
Uma barreira, as barreiras, sabe quais são? É quando você acha que você dá conta sozinha, é quando você finge que não dói para você parecer forte diante de uma situação, é você querer entender e resolver tudo antes de confiar. Você fala, Deus esteja comigo, mas você parece um furacão, quer resolver tudo sozinha. É quando você evita a dor achando que essa dor vai te quebrar. E não sente, achando que sentir isso vai acabar com você. Permita passar por isso. Muitas vezes, lembra de ontem quando eu falava do espiritualizar a dor? É usar frases para não encarar o que você precisa sentir nesse momento. Quando essas barreiras caem, não porque Deus se aproximou mais, não é por isso, porque Ele está com você a todo tempo, mas é porque o coração se rende a Ele. A presença que sempre esteve ali se torna evidente. A verdade é, permita sentir. A verdadeira força não está em você suportar tudo sozinha, mas está em você acolher os seus sentimentos. Se uma amiga chega até você, abre o coração, você acolhe ou não? E por que você não se acolhe? Transforme esse sentimento em sabedoria e em crescimento. Traga as emoções a seu favor, não contra você. Ser verdadeiramente forte é você se permitir sentir, pedir ajuda quando precisa e escolher não carregar o mundo sozinha, mulher. Se permita sentir. Primeiro verbo, sentir. Segundo, é o código, hein? Lembre-se disso. Esse verbo é o código. Segundo, vamos lá, vamos passar o slide aqui. Segundo, agir. Repita comigo, escreva aqui, ó. Segundo o código, agir. Você age primeiro e a motivação vem depois. Você pode não ter vontade de levantar da cama, você pode não ter vontade de viver o seu dia, você pode não ter vontade de olhar para a cara do teu esposo, de olhar para a cara dos seus filhos, de fazer alguma coisa por você, você pode não ter vontade de cuidar de você. Não é sobre ter vontade, mas é você dar o primeiro passo. Por isso que o código 2 é agir. E é assim que o progresso acontece. É assim que nós vencemos os erros invisíveis. É assim que nós não nos distraímos daquilo que nós nascemos para ser. Você entende que você não precisa esperar o dia perfeito ou a motivação cair do céu para você fazer algo. Pelo contrário, você dá o primeiro passo. De alguma forma, você dá o primeiro passo. Você sabe que a energia, que o ânimo vai aumentar com a sua ação. Por isso que isso é um código. O agir é um código porque conforme você vai caminhando, é que o ânimo vai aumentando. E por que isso funciona? Porque cada pequena atitude vai gerar um movimento. E esse movimento vai criando uma confiança, uma motivação que naturalmente vai nascendo em você. Olha esse versículo que eu trouxe para você, olha. De 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Seja diligente para que todos vejam o seu progresso. Maria, o que essa passagem quer dizer? Essa passagem, ela mostra que o progresso, ele não vem de uma espera. Não, de você ficar esperando o dia perfeito. Não. Mas vem da sua dedicação constante. Da motivação que aparece depois da entrega, não antes. Então não espere estar motivada. Quando você se entrega, é que vai acontecer. Esse versículo, ele ensina que esse progresso, ele nasce de onde? Da diligência e não da motivação. Então eu quero repetir, eu quero frisar isso no seu coração, que isso possa ecoar todos os dias. Não espere o dia perfeito. Paulo, ele não diz para você esperar sentir vontade. Ele não diz para você esperar sentir ânimo ou inspiração, mas para você se dedicar com constância, permitindo que esse crescimento aconteça durante o processo. O agir, esse código, é como um código espiritual que vai nos lembrar que Deus, ele trabalha enquanto a gente está caminhando. É no passo obediente. Coloque os pés, minha filha, coloque os pés, que eu coloco o chão.
mesmo cansada ou sem emoção, que o progresso ele vai se tornando visível enquanto você caminha. A motivação, ela pode até vir depois, mas o avanço, ele começa quando nós acolhemos a nós mesmos e decidimos agir. Quem conquista mudanças reais toma uma decisão, a decisão de agir. E é na prática que a força e essa inspiração aparece. Maria, como você está inspirada? Maria, como você acorda inspirada todos os dias? Não! Mas eu não me permito ficar no caos. Eu preciso agir. Eu posso não ter vontade de sorrir, mas... Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Isso eu faço todas as manhãs. Por quê? Porque é no agir que Deus vai te conduzir e vai agir. Então não espere a vontade cair do céu, não vai acontecer. O progresso é feito de pequenos passos. Vamos lá para o terceiro código de hoje? Terceiro código, olha lá. Confiar. Terceiro código. O que isso significa, Maria? Confiar, amada. Você muitas vezes se acostuma com o caos. Lembra disso? Chegou a hora de você se acostumar com a paz. E aprender a confiar é você entregar a Deus definitivamente. É simples isso? Não. Maria, eu confio em Deus. Até que ponto? Até que ponto você escolhe desacelerar? Até que ponto você escolhe priorizar o que realmente importa na sua vida? E é sobre isso. Priorizar o que importa é você colocar a sua própria vida no centro? Não. Não. Priorizar é você colocar Deus no centro. Muitas vezes nós vivemos numa vida acelerada e nós priorizamos a nossa vida, o nosso correr, o nosso fazer. E fazer, deixa eu só abrir uma aspas aqui, fazer é diferente de agir, viu, amada? Você que vive no fazer, se tornou a mulher atarefada, não acha que isso faz parte do código 2, não, só voltando um pouquinho, pelo contrário. Porque não é sobre fazer, é sobre agir, que é muito diferente. Quando eu escolho viver numa vida acelerada, eu vou percebendo que, quando eu percebo, que eu não consigo olhar nem para mim, mas quando eu escolho desacelerar, quando eu escolho priorizar o que realmente importa, eu vou percebendo que nem tudo precisa ser urgente. Eu vou saber o que eu posso delegar, eu vou saber o que eu posso fazer de urgência, eu vou saber quais são as minhas prioridades, as primícias do meu dia, e que calma pode ser sim um estado natural da minha vida. Por mais que eu tenha muitas coisas a fazer, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou profissional, eu tenho muitas coisas para fazer. Maria, você não sabe que aqui eu não tenho ajuda. Eu sei. Maria, você não sabe que ninguém me auxilia. Eu sei. Maria, você não sabe que eu trabalho das 8 às 8. Eu sei. Mas enquanto você viver em sinal de urgência na sua vida e não perceber que nem tudo precisa dessa urgência, você vai viver numa vida sem confiar definitivamente em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor aceitam a verdade. Quando você permite que a paz exista, a sua mente ela vai clareando, o seu corpo vai descansando, as suas escolhas ficam mais conscientes. E é nesse espaço de calma que você vai descobrindo quem realmente você é. Por que você não sabe quem você é, os seus gostos, os seus sonhos, aquilo que você deseja? Porque você não consegue olhar para você, você não tem tempo para se ver, para fazer os seus gostos, para fazer aquilo que você gosta. E aí você se acostuma com o caos, como nós falávamos ontem. Mas olha o versículo que eu trouxe para você de João 14, 27. Deixo-lhes a paz, mas é mais que isso.
É mais do que deixar a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Então, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que o Senhor nos dá não é uma paz que o mundo nos dá. É uma paz que nós temos mesmo diante de um caos que nós estejamos vivendo. Porque o caos vai aparecer. Situações difíceis vão surgir. Mas você não pode ir de caos em caos, sempre procurando um problema para resolver. Eu preciso entregar, confiar e saber que mesmo diante daquilo que eu estou vivendo, eu posso ter a paz. Confiar é nós aprendermos a habitar a paz que Jesus já nos deu. Entenda, deixo-lhes a paz, a minha paz não é uma paz qualquer. Não correr atrás de uma sensação passageira, de coisas que vão passar. A paz de Deus não depende de uma circunstância resolvida. Não depende de uma cura. A paz de Deus não depende de algo que você tanto deseja acontecer. Muitas vezes, olhando nos olhos de mulheres, eu perguntei, você é feliz? Ela disse, não. Então eu perguntei novamente, quando é que você vai ser feliz? E ela se refere assim, quando eu conquistar tal coisa, quando o meu esposo fazer tal coisa, quando eu tiver tal coisa. A paz de Deus nos faz entender que a felicidade é a nossa essência. E eu não preciso ter, fazer, eu só preciso ser. A paz é agora. Quando Jesus diz, não se perturbem, Ele está nos chamando a um treino diário. Todos os dias, descansar, mesmo sem garantias visíveis. Eu posso não ter certeza daquilo absoluta, mas eu vou viver como se fosse. Porque eu confio. Confiar é você se acostumar com essa paz diferente do mundo. É uma paz que sustenta, é uma paz que guarda o coração, que ensina, que pouco a pouco você confia no Senhor. A paz não é ausência de movimento, ela é presença. Presença de uma consciência de que mesmo no momento de dor, eu posso sentir essa paz do Senhor. Quanto mais você escolhe esse caminho, mais preparada você fica para lidar com qualquer desafio da sua vida. E o mais lindo de tudo é que quando eu acesso esse código 3 do confiar, eu confio em Deus e eu confio que eu posso mais, porque o Senhor está comigo. E aí eu não me perco de mim mesma. O processo, a jornada passa a ser mais leve. Acredita nisso? Então, entregue o controle para aquele que já está no comando. Encontre a sua calma em meio à tempestade que você está vivendo. A paz, ela não é a ausência de caos. Ela é a sua presença nele. Vamos para o código 4? Vamos? Vamos só lembrar? Vamos lembrar? Olha lá, vou até voltar aqui com você, ó. Código 1, sentir. Código 2, agir. Código 3, confiar. Código 4, cuidar. Cuidar. Ah, certeza que você deve estar perguntando, né? Cuidar de quem? Cuidar de quem? Cuidar de quem? O cuidar é de você. É você se escolher em primeiro. Se escolhe. Se colocar em primeiro. E entende que isso não é egoísmo. Mas é amor próprio, consciente. Já ouviu aquela historinha? Quando você... historinha não, é fato, né? Quando você vai viajar, você está dentro do voo e ele explica. Quando cair as máscaras de oxigênio, você coloca primeiro em você para depois atender o outro. Porque senão você fica sem ar, como é que você vai atender o outro? Nós temos que aprender muito com isso. Sabe por quê? Porque você aprendeu a dizer sim para si mesma antes de dizer sim para o mundo. Aprendeu? Não. Você precisa aprender, né? Quando você entende o código 4, que é o cuidar, quando você acessa ele, você aprende a dizer sim para você mesma antes de dizer sim para o mundo. Você cuida da sua energia,
Você honra os seus limites? Você entende quanto mais cheia você está, mais você tem para oferecer para os outros? Você entende o que é que você pode assumir e o que você não pode? Esse código me faz lembrar muito naquele tempo em que eu estava nessa falta de identidade, como eu relatei ontem para você. Eu era chamada para muitos compromissos na igreja. E eu tinha uma agenda assim, olha, lotada. Por quê? Porque a minha ideia é que eu tinha que fazer para eu ser amada. Fazer para eu ser aceita. Fazer para que as pessoas pudessem me ver, me enxergar. Claro que eu fazia isso de uma forma inconsciente. Então eu achava que eu tinha que fazer, e eu ia assumindo tudo quanto é compromisso, coordenação, isso e aquilo. E aí eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para os meus e eu não tinha tempo espiritual. É o maior erro da mulher cristã. Ela assumir tudo, achar que ela pode tudo, estar em tudo e não cuidar de si. As primícias do seu dia é você com o Senhor. E quando eu não exerço o código 4, que é do cuidar, eu passo o dia inteirinho sem olhar para o meu Criador. E, consequentemente, sem cuidar de mim. O cuidar funciona. E sabe por que funciona? Porque quando você se valoriza, a sua entrega deixa de vir de uma exaustão. Como naquele momento. Eu entregava um cansaço. Eu entregava, eu fazia acontecer. Mas eu entregava uma exaustão. A qualidade, ela começou a vir quando eu comecei a olhar para mim. Você doa sem se perder, ajuda sem se anular, você ama sem se esvaziar quando você acessa esse código 4. Colocar-se em primeiro lugar não é você afastar os outros, mas é você garantir que você tenha força, tenha clareza, tenha presença para amar de uma forma mais genuína. Presta atenção, nós somos a imagem e semelhança do Criador. O meu corpo é templo vivo do Espírito Santo. Por que eu não posso me amar? Por que eu não posso me cuidar? Por que eu não posso me ter como prioridade? Olha o que a palavra de Deus nos diz. É uma palavra que eu trouxe para você ontem e eu quero repetir aqui, porque isso tem que ressoar muito no teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem do Senhor. Então, cuidar de você não é opcional. Para a mulher cristã, para a mulher que quer vencer, a mulher que quer ser aquilo que Deus criou para ser, cuidar de si não é opcional, não é deixar para depois. Não é parte do mandamento e também não é descuidar dos outros. Não é descuidar da sua casa, não é descuidar da sua família, não é isso. Mas é você cuidar de si não como uma opção, mas como uma obrigação, porque você é templo vivo do Espírito Santo. Porque o Senhor está te dando uma ordem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É parte do mandamento. Jesus coloca o amor ao próximo na mesma medida do amor a si mesma. O que ele nos revela é que quem não se cuida se negligencia ou então se anula e acaba amando de uma forma incompleta. O código do cuidar é você entender que se colocar em primeiro lugar não é o egoísmo, mas é responsabilidade espiritual. É você reconhecer o seu próprio valor, é você respeitar limites, é você preservar o coração para você amar de forma inteira. Amor próprio, consciente, não afasta você de Deus. Pelo contrário, ele nos alinha com a forma como o Senhor nos ama. Como o Senhor nos ama. Eu quero que isso seja cravado no teu coração. Cravado no seu coração. Esse código é muito importante. Mas o código 5, que é o que nós vamos entrar agora, esse código aqui, olha. Viver. Viver. O mais importante. Viver.
Você escolhe viver com presença. Quando eu acesso esse código, todos os outros foram acessados. Vou repetir aqui, olha. Quando eu acesso o código viver, todos os outros foram acessados, ó. O cuidar, o confiar, o agir, o sentir. Quando eu acesso esses códigos, é porque eu já sei viver. E a vida acontece no presente. Encontre significado em cada segundo da tua vida. A vida não são os seus compromissos, não são os seus afazeres. A vida não são as pessoas. Você precisa escolher viver com presença e descobrir que a vida não está em compromissos, em afazeres, mas no agora. Lembra de Marta e Maria? É você estar na presença. Tem tanta coisa para fazer, mas eu estou na presença. Em vez de preencher cada minuto com tarefas, você começa a criar espaço para você sentir, para você respirar, para você se conectar com o que realmente importa. Você aprende a diferenciar um movimento de propósito e entende que estar viva é mais do que estar ocupada. Como é bom viver. Por que isso funciona? Porque quando você desacelera, é porque você está presente. Você já parou para pensar quantas vezes você tentou conversar com seus filhos, fazendo outras coisas? Quantas vezes você ajudou numa tarefa, fazendo tantas outras coisas? Quantas vezes você saiu com seus filhos, saiu com o esposo, teve um momento único entre vocês? Quantas vezes famílias sentam à mesa com tantas outras afazeres, principalmente isso daqui? Quantas vezes isso acontece? Viver é ser presente. Esse é o sentido real. Você encontra significado nas pequenas coisas. Então o vazio que está dentro de você vai preenchendo no sentido real, não com distrações. É sobre isso. Olha a palavra que eu trouxe para você do Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não importa como você se levantou, mas escolha viver. Em Deuteronômio, o Senhor vai dizer assim: escolha, pois, a vida. A verdade é que a vida ela não acontece quando tudo vai estar pronto. Não espera tudo estar pronto para viver. Mas enquanto você a vive, é aqui e agora. Não espere o momento oportuno para você usar a sua melhor toalha de mesa, o seu melhor jogo de jantar. Não espere o momento oportuno para você começar a ter uma mesa saudável, uma mesa bonita. Não espera. Quantas pessoas guardam roupas, guardam toalhas, guardam lençóis e deixam de viver o melhor com as melhores e mais preciosas pessoas que estão ao seu lado, que é você. Então use tudo o que você tem de melhor, tudo o que você pode para com você, para com os seus, e viva. Viva o seu dia de forma intensa. Não espere, lembra que eu disse lá no começo, não espere o dia perfeito. Essa é uma conclusão para te dizer assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. A vida não acontece quando tudo vai estar pronto, maravilhosa, mas enquanto você vive aqui e agora. Esse versículo ele nos ensina que viver é acolher o hoje como um lugar sagrado. Quantas pessoas perderam a oportunidade hoje, nesse exato momento? 8 e pouco agora, nesse exato momento, perderam a oportunidade de viver. Quantos gostariam de estar tendo a oportunidade de vida?
Quando o Salmo diz, este é o dia, ele está nos chamando a sair da ansiedade do depois, do peso do ontem, para habitar no agora. Este é o dia que Deus já preparou. O código do viver é presença. É você perceber que a vida não acontece quando tudo estiver resolvido. Mas no dia que está diante de nós, é agora. Não espera tudo estar pronto, tudo ser perfeito. Regozijar-se não é você negar os desafios, mas é você escolher estar inteira no momento. Reconhecendo que agora também é dom. Ações geram motivações. Então sinta as suas emoções. Haja, porque as suas ações vão gerar motivações. A paz que você sente se torna o seu estado natural, porque você confia no Senhor. O cuidar, o amor próprio vai guiar as suas escolhas a partir de agora. E a presença, que é quando eu entendo o que é viver. Essa presença transforma a sua rotina em algo de extraordinário, em plenitude. E lembre-se de uma coisa, quanto mais você escolhe viver assim, mais inspira, mais transforma, não só a sua vida, mas também a de todos ao seu redor, de todo o seu ecossistema. Entenda que a mudança começa em você. Você quer uma família renovada? Você quer um casamento transformado? Você quer filhos saudáveis? Tudo começa em você. A minha mão, ela está estendida. Ela está estendida para te ajudar a desacelerar e a criar momentos de presença que transformam a sua rotina num caminho sagrado. Num caminho sagrado. Olha, faça essa experiência comigo agora. Nós vamos entender o que é o toque sagrado do agora. Eu quero que você pegue algo aí. Eu vou pegar algo aqui. Pegue algo aí. Uma caneta. Uma caneta, um celular. E feche os seus olhos agora. Pegue talvez um copo de água, uma xícara de café, uma imagem que está à sua frente. Eu tô com o microfone, tô cheia de coisas aqui na minha frente. Pegue algo aí, na sua mão. Eu quero que você pegue essa primeira coisa que tiver aí ao seu lado. Pode ser uma xícara, uma caneta, uma garrafa de água. E eu quero que... Vou colocar uma musiquinha aqui, só um minutinho. Pega aí alguma coisa na sua mão. Eu vou te conduzir agora a um momento de descanso. Para que você possa saber que você pode acessar todos esses códigos. Respira bem fundo comigo assim, ó. Para tudo que você está fazendo. E respira bem fundo comigo assim, ó. Faz assim, ó. Olha que gostoso. E agora, eu quero que ao invés de você segurar esse objeto, você passe a sentir esse objeto. Feche os seus olhos. Comece a sentir agora. Toque no objeto. Sinta a textura dele, a temperatura. Preste atenção no peso que ele tem na sua mão. Se tem ponta, se é comprido, se é redondo, o formato dele. Sinta cada detalhe. Se tem cheiro. Por um instante, esse objeto e a sua mão são a única coisa que existe no mundo. Foque agora. Foca no objeto e na sua mão. Sinta esse objeto agora. Sinta.
isso que você acabou de fazer não foi apenas tocar esse objeto, como eu fiz agora. Foi um ato de presença. Foi um resgate da sua alma. Você parou por um instante. Esse objeto, ele foi apenas um instrumento para você parar, fechar os seus olhos, respirar e sentir. A vida, o sagrado, a plenitude não estão em eventos grandiosos. Não espere ter um evento grandioso para você poder viver a sua vida. Não espere estar no melhor trabalho. Não espere estar na melhor família. Não espere estar no melhor momento no seu relacionamento. Não espere o momento ideal para você olhar para os seus filhos, olhar para a sua vida. No toque de um objeto, na respiração que você acabou de dar, no sabor, talvez, do seu café, da sua água. A vida é agora. Muitas pessoas queriam estar sentindo. Muitas pessoas queriam estar vivendo. Muitas pessoas queriam estar cuidando. Muitas pessoas queriam estar agindo. E você é que está tendo essa oportunidade. É isso que eu vou te ajudar a fazer. A transformar cada detalhe da sua rotina num caminho sagrado e encontrar a paz no caos e a presença em cada segundo. Esse momento aqui foi apenas o primeiro passo. O primeiro passo. Vamos relembrar? Vamos relembrar os códigos de hoje? Fez sentido para você? Anota aqui, ó. Coloca aqui no chat. Escreva assim, ó. Uau! Eu pude sentir, Maria. Eu pude sentir. Eu coloco um coraçãozinho. Primeiro código. Sentir. Sentir. Se permita sentir. A força não está em suprimir, em esconder, mas está em sentir. Segundo código, agir. A motivação não é a partida, a vontade não é a partida, mas é a chegada. Comece pelo agir. Terceiro código é o confiar. A paz não é a ausência do caos, amada, mas é a presença nele. É você estar presente e saber que você pode confiar em Deus. Código 4, cuidar. Cuidar de si mesma, lembra? Não é egoísmo, mas é obediência, é plenitude. Código 5, a vida acontece no presente. Bora viver! Este é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor fez. Bora viver. Bora viver. Nós já estamos indo para o nosso momento final. Então eu quero finalizar esse momento com uma oração. Pode ser? Vamos orar juntas? Vamos orar juntas? Por favor, pare o que você está fazendo. Feche os seus olhos agora. Se você estiver com alguém, se você não conseguiu ter oportunidade de estar sozinha, corre para o banheiro agora. Feche a porta. Feche os seus olhos. Querido Deus, de todo o meu coração, eu quero entregar esse momento que nós estamos finalizando essa aula dos 5 códigos emocionais. Deus, eu quero colocar diante da Tua presença todo o conhecimento adquirido através desse momento que nós estivemos aqui. Eu quero pedir que cada mulher agora receba isso como um fruto sobre a sua vida. Um fruto a ser cuidado, a ser frutificado, a ser distribuído em todas as áreas da sua vida. Deus, eu te peço agora a coragem, a ousadia sobre cada mulher aqui presente. A coragem, a ousadia para que essas mulheres possam se levantar e viver o melhor do Senhor sobre a vida delas. Senhor, que esses códigos emocionais
nós possamos acessar agora e destruir toda distração do inimigo sobre a nossa vida. Distração que nos impedem de acessar as coisas do alto para nós. E passamos a aceitar uma vida disfuncional, uma vida desequilibrada, um relacionamento qualquer, uma família disfuncional. Mas eu te peço agora, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos revele grandes coisas para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Abrace você assim, ó, e diga assim para você mesma: eu posso sentir, eu escolho viver, eu escolho amar, eu me amo, eu escolho viver. Amém? A jornada continua. Tudo que nós vimos hoje é apenas uma base, uma introdução para que você entenda por onde começar. Mas a verdade é que existem muitos outros pilares fundamentais que ainda nós não tivemos tempo para aprofundar aqui. E eu mergulho de forma muito mais clara e estruturada em cada um deles. Eu sei pela minha experiência que este momento algumas mulheres já sentem que precisam de algo mais completo, de uma ajuda que vá além do que conseguiram absorver sozinhas. E se esse for o seu caso, saiba que existe sim um próximo passo, para quem deseja viver essa transformação de forma mais profunda. Mas antes de pensar nisso, o mais importante é reconhecer. Só o que você aprendeu hoje já tem grande valor. Já pode abrir os seus olhos, já merece ser colocado em prática. Esse é o meu presente para você, porque eu acredito que conhecimento precisa ser compartilhado. Então hoje nós vimos os 5 códigos emocionais que transformaram as suas emoções, que transformam, né? E eu tenho certeza que irão transformar as suas emoções, trazendo clareza, leveza, liberdade para o desenvolvimento da sua melhor versão. Essas aulas, a de ontem e a de hoje, ficarão disponíveis até domingo. E depois elas saem do ar por pouco tempo. Então, presta atenção. Quem quiser assistir novamente, reavivar e ver todo o conteúdo, aproveite, porque foram muitas informações ao mesmo tempo, não é? Então assista de novo. Anota aí a palavra de hoje. Palavra de hoje, presença. Presença. Se você quer a palavra de ontem, assista a aula de ontem. A palavra de hoje, presença. Anote e amanhã vem a terceira. O post de hoje já está lá no Instagram. Eu quero convidar você a acessar @soumariabueno. Demonstre o seu comprometimento nessa jornada. Vai lá, acessa, coloca lá o seu comentário dos códigos de hoje, como foi essa aula para você. E amanhã a aula será também espetacular. Nós vamos desenvolver e identificar o que você não deseja mais carregar. Nós vamos trabalhar uma ferramenta poderosa de identificação disso, de visualização e definição de uma nova versão para você mesmo e os primeiros passos simples para você iniciar a sua transformação. Nós faremos um exercício de autoconhecimento com uma ferramenta maravilhosa. Então, já programe aí, já pede para alguém cuidar das crianças, reserve esse horário, porque vai ser transformador. A nossa última aula, então já reserve esse tempinho. Você não precisa de um mundo novo. Você precisa de um novo olhar para o seu mundo. Confia nisso. E eu tô aqui para te guiar nessa jornada de dentro para fora. Maravilhosa? Que alegria estar aqui com você. Eu desejo mesmo que nós continuemos nessa jornada. Nós nos vemos amanhã. Então, beijo no coração. Fique com Deus. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Foi um processo muito importante no meu desenvolvimento. Hoje eu sou uma pessoa bem mais desenvolvida, bem mais centrada, bem mais alinhada com os meus objetivos e com o meu perfil comportamental. E através das ferramentas fornecidas, eu fui melhorando dia a dia. Enfim, me ajudou a rever várias áreas da minha vida e o que precisava ser mudado e como ser mudado. Eu posso dizer com toda certeza, sem sombras de dúvidas, me transformaram. E hoje eu sou a mulher maravilhosa que eu sou. Ela me ensinou
que eu posso ser feliz, que eu posso ser eficaz, que eu posso ter sucesso em várias áreas, aliás, em todas as áreas da minha vida. Ferramentas, me trouxe estratégias para poder lidar comigo mesmo, lidar com as minhas emoções e correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E são essas ferramentas e essas estratégias que deixam a minha vida mais leve. Eu tive coragem de tomar decisões. Eu me sinto assim extremamente realizada. Hoje eu consigo controlar melhor as minhas emoções e eu trago isso para o dia a dia. É uma das melhores experiências da minha vida. Para mim foi bastante incentivador. Foi uma virada de chave na minha vida a produzir mais e produzir melhor. Cuidei melhor de mim. Eu consegui colocar várias coisas em ordem, vários projetos que às vezes eu achava que eu não era capaz, eu consegui colocar em prática. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer coisa na sua vida, até sobre você, faz esse processo. Foi um divisor de águas. Eu pude tomar consciência daquilo que eu precisava melhorar e da minha capacidade. E então eu fui me desenvolvendo e hoje eu sei que eu posso, eu consigo e eu sou capaz.